Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Eberhard. Hoje continuaremos a discutir o acordo de não persecução penal. Já gravamos 2 episódios, onde tratamos do conceito do acordo de não persecução penal, da natureza jurídica, dos fundamentos, seus requisitos. Também tratamos, embora não com tanta profundidade, sobre as condições. E nos resta também tecer algumas considerações hoje, nesse terceiro encontro, sobre o procedimento, os efeitos, os pontos polêmicos que envolvem o acordo de não persecução penal. Bom, dentre as condições, uma das principais condições é a reparação do dano. Tá? Observem que a lei não fala somente em se comprometer a reparar o dano, em prometer a reparação, mas fala em reparar o dano. Então, não basta somente a promessa de reparar por uma dicção legal. Tá? Claro que essa reparação do dano não significa que o dano tenha que ser reparado no dia do acordo, no dia da audiência. Mas essa reparação do dano deve resultar clara, embora submetida a determinados prazos, quando da feitura do acordo de não persecução penal. Dentro disso também, a lei estabelece salvo a impossibilidade de fazê-lo. Então, quando o autor do fato não possui condições de reparar o dano, isso não impede que o acordo seja realizado. Não sei o que o professor Marcos pensa sobre isso. Na verdade, essa reparação do dano, o que eu tenho observado? Né? Eu tenho observado que em determinados acordos de não persecução penal, por exemplo, em casos de homicídio culposo, em que me parece claro que tem que haver uma reparação do dano, ela está passando batida. E isso até é uma casuística que não reforça a ideia do consenso e a ideia de que o acordo realmente veio para contribuir na solução do conflito, que a gente sabe que o sistema de processo penal clássico não contribui. Mais do que isso, uma preocupação que eu tenho é que a reparação do dano é um ponto muito delicado enquanto cláusula do acordo de não persecução penal. Por quê? Nós temos várias decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que vão pontuar que o dano efetivo ele só pode ser calculado, ele só pode ser avaliado e pensado quando decorrer a instrução criminal. Então, é muito difícil de avaliar o dano nesta época em que a lei propõe o acordo de não persecução penal. Então, muito cuidado aqui em relação à reparação do dano. Por isso, não é só o próprio artigo 387 do Código de Processo Penal, lá no inciso 4º, essa dicção desse artigo que veio com a Lei 11.719, lá na reforma parcial do ano de 2008, trouxe que seria incumbência do legislador fixar um valor mínimo para a reparação dos danos na sentença. O que eu estou querendo dizer com isso, Nereu? Justamente que a ponderação sobre o dano efetivo, ela normalmente se faz realmente depois da instrução, o que vai tornar muito sutil essa reparação do dano como condição. Claro, Marcos, na realidade, essa é uma situação provisória, salvo se a vítima, eventualmente, embora não seja intimada para esse momento da entabulação do acordo, a lei não exige que a vítima esteja presente, mesmo porque o acordo é feito entre o Ministério Público e o autor do fato, quem foi investigado, mas eventualmente a vítima pode ser intimada, notificada, cientificada e ouvida sobre esse acordo, e nada impede que seja feita uma quitação se a vítima estiver presente.
Essa é uma outra situação. Em alguns casos, isso tem ocorrido. E também a vítima pode preferir discutir os valores no cível, né? Pode discutir esses valores no cível. Então, aqui, essa reparação do dano, esse dever de reparar o dano, ele deve ser interpretado dentro dessas nuances, né? Então, e outra condição, essa prestação pecuniária à entidade pública. Então, não é a vítima, mas é a entidade pública. Claro que os limites daí devem ser observados do Código Penal, lá no artigo 45, parágrafo 1º, que é de 1 a 360 salários mínimos, né? Também há a prestação de serviços, outra condição, o autor do fato deve aceitar a prestação de serviços no prazo da pena mínima para aquele crime que o Ministério Público vai entender que foi praticado. Então, há um juízo, mesmo que provisório, de tipicidade, que deve ser feito pelo Ministério Público, senão não há como se estabelecer o tempo da prestação de serviços. A renúncia a bens e direitos, que eventualmente pode ter sido adquirido algum bem com proveito do crime, tá? E outras condições que o Ministério Público pode negociar com o autor do fato, claro que desde que sejam proporcionais e compatíveis com o fato praticado e com a própria pessoa do investigado, para que o investigado possa realmente cumprir essas condições e o acordo não seja posteriormente revogado, né, rescindido, e o Ministério Público denuncie, né, ofereça a denúncia. E no momento que tu retoma essa questão das condições e fala aqui em relação às penas restritivas, eu quero voltar um pouquinho apenas para fechar esse ponto e dizer que me parece muito óbvio, realmente, que a gente está centralizando o acordo em relação à sua natureza material. É seguro, portanto, demarcar que é uma norma material e que, portanto, em relação à sua natureza jurídica, deve ter, né, deve ter uma retroação segundo o artigo 2º do Código de Processo Penal. E, claro... Segundo o nosso entendimento, Marcos, como nós falamos anterior, esse instituto do acordo de não persecução penal, ele retroage, atinge os fatos praticados antes da entrada em vigor da lei, se aplica às investigações que estão em andamento, aos processos que estão em andamento, no mínimo até o trânsito em julgado da decisão. Tá? No mínimo até isso. Há toda uma discussão, inclusive se não se deveria aplicar também as hipóteses onde já houve o trânsito em julgado através de uma revisão criminal. Tá? Mas com segurança, até eu tenho claro isso em face da natureza material, como tu falasse, das normas, da preponderância das normas de direito material sobre as processuais, que estão no artigo 28, que se refere ao acordo de não persecução penal, a aplicação retroativa mais benigna a todos os casos que ainda estão em andamento, né? Sim, eu ouvia o ministro Neff nessa semana numa live em que ele conversava sobre o acordo de não persecução penal e ele justamente trouxe para discussão toda a história da transação penal e da suspensão condicional do processo nos tribunais superiores. Toda a trajetória desses institutos, como causas que vão, ao final e ao cabo, se cumpridas, declarar extinta a punibilidade, ele disse que não adiantava posicionamento, por óbvio, porque não estava ali falando direto do gabinete, mas sim como acadêmico, enfim, como pesquisador, como professor, mas que para ele parecia muito óbvia que uma coisa era certa. Não se podia deixar de comparar o acordo de não persecução penal à transação e à suspensão condicional do processo. Ele não estava adiantando o posicionamento em relação à natureza jurídica, mas a natureza jurídica da transação e da suspensão era, inclusive, em sede de julgamento no STJ, poder, em eventual desclassificação, obrigar a que se proponha a suspensão para fins de que a parte ré aceite ou não. É isso que nós estamos hoje debatendo muito nos processos,
e verdadeiramente se digladiando nos processos, no sentido de demonstrar que nós temos direito, ao menos, a ouvir a proposta, não importa a fase em que o processo se encontra. Sim, porque o juiz não pode, e nem o relator nos tribunais, indeferir a remessa dos autos ou a vista dos autos ao Ministério Público, porque é o Ministério Público quem vai se manifestar sobre o acordo de não persecução penal. Então, o juiz, ou o relator, ou a turma, ou a Câmara, só vai se manifestar depois do Ministério Público ter feito o seu parecer e dito se cabe ou não cabe, justificado as razões para que do não cabimento ou do cabimento do acordo de não persecução penal. Mas, como nós falamos, o acordo de não persecução penal é feito entre o Ministério Público e a defesa, né? Então, nós poderíamos falar um pouco sobre o procedimento, como se faz esse acordo de não persecução penal. Porque a lei, ela fala que o Ministério Público e a defesa encaminham o pedido por escrito ao juiz, né? Está no parágrafo 3º do artigo 28, então um pedido por escrito, uma petição conjunta, e aí o juiz recebendo essa petição conjunta, ele marca uma audiência. Nesta audiência deverão estar presentes o Ministério Público, o autor do fato, e o defensor, conforme o parágrafo 4º, onde o que vai ser analisado nesta audiência? A voluntariedade e a legalidade do que foi tratado do acordo de não persecução penal, né? Claro que nessa audiência podem ser discutidas aí as demais condições, essa petição ela pode ser eventualmente reformulada na própria audiência. E aí o juiz vai homologar ou não o acordo de não persecução penal. Sim. Se ele... né, Marcos? Então, na dicção legal, ele analisa essas duas hipóteses. Sim, sim. Eu tenho percebido uma preocupação, né, com juízes, em primeiro grau, em assumir o protagonismo, ou não, em relação ao acordo de não persecução penal. Então, eu tenho observado o seguinte: vamos dividir talvez em três cenários, né? Num dos cenários, os juízes estão convertendo os processos em diligência, estão provocando tanto o Ministério Público quanto a defesa a falarem do acordo de não persecução penal. No outro cenário, o próprio Ministério Público está trazendo no curso da instrução um pedido para que se intime a parte ré, quando for uma, se não todos os corréus, a dizer se tem uma ideia de aceite ou pelo menos de aderência ao acordo de não persecução penal. E um terceiro cenário em que a defesa está provocando isso dentro do processo. Claro que tem um cenário em que muitos processos vão acabar passando em branco, infelizmente, em relação ao acordo de não persecução penal. O que eu tenho observado? Tá? Eu tenho aqui, aproveitando já também para falar um pouquinho das decisões judiciais sobre o estado da arte do acordo de não persecução penal no Brasil, tem uma correição parcial julgada, na verdade é uma decisão monocrática do TRF4, do desembargador Canali, que é o processo 5012-034-69-2020-404-0000 da 7ª turma, em que o desembargador Canali está analisando aqui uma liminar numa correção parcial, proposta pelo Ministério Público Federal. O que está acontecendo aqui? Né? Aqui, o Ministério Público Federal ele propôs o acordo de não persecução penal e a defesa veio dizendo que gostaria de eventualmente ouvir a proposta. O que fez o juiz em primeiro grau? E por isso que gerou essa ideia de inversão tumultuária aqui dos autos. Tá? O juiz suspendeu o curso da ação penal e determinou a remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
para a decisão quanto à possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal no presente caso. Tá? O que o desembargador Canali disse? Ele disse que, em juízo preliminar, ele não vislumbrava motivo para deferimento da liminar, tá? Porque ele não via como um problema isso. Então, ele disse o seguinte: a atuação do Ministério Público é pautada pela independência funcional, tá? E, sobre o acordo de não persecução penal, ele está entendendo que, para evitar futuras nulidades, sim, teria que ouvir o Ministério Público, teria que ouvir o órgão superior aqui do Ministério Público, entendendo que, nesse caso, o juiz não atuou ex officio quanto à remessa dos autos ao órgão superior. O que aconteceu? Aconteceu que, num determinado momento aqui desses autos, defesa e Ministério Público, eles se chocaram no interesse em relação ao acordo de não persecução penal. Qual é a saída do juiz? Remeter, sem dúvida nenhuma, ao órgão superior do Ministério Público. Sim, também eu vi algumas decisões onde o Ministério Público, algumas situações onde o Ministério Público pediu ao juiz que marcasse uma audiência naqueles processos em andamento para ser discutido o acordo de não persecução penal. E as decisões que eu vi sobre isso foi de que não caberia se discutir isso numa audiência. Embora a lei não estabeleça isso claramente, estabeleça que a audiência é para homologar o acordo, eu não vejo nenhum impedimento para que tanto se faça uma audiência lá no início do processo, mesmo nos processos em andamento, para que seja discutido o acordo de não persecução penal. Outro ponto também, se eventualmente houver uma denúncia do Ministério Público, sem a manifestação sobre o acordo de não persecução penal e o juiz receber essa denúncia, determinar a citação, eu vejo aí a possibilidade de se discutir isso através de um habeas corpus, impugnando o recebimento da denúncia, que antes do juiz receber a denúncia por um crime onde caiba o acordo de não persecução penal, sem a justificativa do Ministério Público do seu descabimento, há um verdadeiro abuso do poder de acusar, a denúncia não pode ser recebida, tá? Então, por isso, o cabimento do habeas corpus. Tá? Sem dúvida. Eu não tenho visto ainda nenhuma decisão colegiada do TRF4 sobre o tema do acordo de não persecução penal. São várias decisões monocráticas falando sobre isso. Mas eu tenho observado que, do ponto de vista das discussões, que são, na verdade, os pontos polêmicos, o acordo de não persecução penal ele tem trancado, digamos assim, na maioria dos casos, em relação à confissão, o que é, sem dúvida nenhuma, um problema e, na verdade, é uma premissa completamente equivocada. Então, eu tenho uma série de decisões. Por exemplo, nesse ponto, o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito contemporâneo em relação à aplicação do acordo de não persecução penal. Então, eu tenho algumas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, a 12ª Câmara Criminal, ela está entendendo o seguinte, que sendo cabível, pelo menos num olhar preliminar, o acordo de não persecução penal, eles estão baixando os processos que estão conclusos em gabinete, por exemplo, normalmente as apelações ao primeiro grau. Então, eu tenho aqui uma decisão de 16 de março da 12ª Câmara Criminal dizendo isso. Mas eu tenho algumas outras decisões. Por exemplo, eu tenho uma decisão aqui da primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, também bastante contemporânea, de 11 de fevereiro, de 2020, dizendo exatamente o seguinte: o que aconteceu aqui, Nereu? Para a gente ver a questão do procedimento. Quem está nos ouvindo e quer se encorajar em relação ao acordo de não persecução penal, penso que deve fazê-lo. Deve fazê-lo numa petição fundamentada, falando dos requisitos, falando das condições, mas falando principalmente que a eventual não existência de confissão formal e circunstanciada nos autos não é um óbice a ouvir a proposta, não é um óbice a negociar a proposta, mas sim
uma cláusula padrão. Olha o que fez aqui a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa veio e peticionou. O processo estava concluído em gabinete para julgamento da apelação. Disse o desembargador relator: não há que se falar em acordo de não persecução penal, instituído pela lei recente, 13.964, considerando que, primeiro, o feito já se encontra à mesa para julgamento de recurso de apelação. E, segundo, que não estão preenchidos os requisitos do artigo 28, pois o apelante não confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Haja vista que, ao ser interrogado em juízo, limitou-se a responder às perguntas da defesa, negando-se a fornecer esclarecimentos a respeito do fato que motivou a sua acusação. Uhum. Veja, Marcos, que a confissão, mesmo que se tenha como um requisito e como uma cláusula padrão, nesses processos que estão em andamento, pelo menos, esse requisito, essa cláusula, essa condição, ela surgiu agora. Então, quando o acusado, no momento da investigação, ele prestou declarações ou foi levado até a delegacia, ele não sabia, nem a defesa sabia da existência do acordo de não persecução penal. Quando ele foi interrogado em juízo, também, mesmo que o processo já esteja adiantado, não sabia do acordo de não persecução penal, da confissão. Então, é uma nova realidade que surgiu. Então, é de se admitir a confissão, mesmo lá, quando o Ministério Público faz o acordo de não persecução penal no final da investigação, é de se admitir que ele admita o fato, mesmo que ele não tenha admitido anteriormente. E nos processos em andamento também. Porque a confissão, ela tem uma natureza jurídica diversa, como nós falamos anteriormente, da admissão de culpa, né? Que é outra perspectiva. Não há necessidade que o autor do fato reconheça a culpa, como ocorre no sistema norte-americano e como ocorre na transação penal, não há, na suspensão condicional do processo, não há um reconhecimento de culpa. Basta a admissão do fato natural. Então, o réu pode, eventualmente, ter agido em legítima defesa, por exemplo. Né? Então, confissão é diferente do reconhecimento de culpa. Eu tenho uma preocupação e selecionei aqui uma decisão. É claro que é um pedido, né, uma decisão liminar em habeas corpus, tá, do Superior Tribunal de Justiça, mas é recente e é preocupante, apesar de ser uma decisão liminar e apesar de ser uma decisão monocrática. Porque até o momento, o Superior Tribunal de Justiça, assim como o TRF4, não tem uma decisão colegiada que trate do tema acordo de não persecução penal. Eu estou falando aqui de uma decisão de negativa de liminar no habeas corpus número 57, 53, 24, oriundo de São Paulo. Aqui o relator é o ministro Félix Fischer. O relator, observe, Nereu, exatamente sobre o ponto que nós estamos falando, o relator disse o seguinte: no mais, na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o pedido tem caráter satisfativo e tal, e ele adentra no acordo de não persecução penal para dizer o seguinte: primeiramente, o que se depreende do acórdão recorrido, impugnado pelo habeas, é que os pacientes não confessaram o crime. Então, observa que ele está colocando aqui como um requisito. Em segundo plano, a pretensão da defesa de aplicação retroativa de uma norma processual mais benéfica. Veja que ele caracteriza como norma processual. Ou seja, ele traz duas situações, duas circunstâncias bem interessantes em que ele, sim, se manifesta sobre o acordo de não persecução penal. Uma caracterizando como norma de natureza processual e, portanto, que não teria retroação, aplicaria esse ponto a partir de agora e nada mais. E segundo, ele acaba falando também do acordo de não persecução penal. Então, no sentido de que, para o acordo de não persecução penal, é importante, é obrigatória a confissão, uma confissão prévia. Então, me preocupa muito isso, realmente, porque temos aqui uma manifestação, muito embora em liminar, do STJ, e não é só. O STJ também se manifestou recentemente, e trago aqui uma decisão de ontem, tá?
uma decisão de ontem, uma decisão monocrática de ontem, num recurso em habeas corpus. Deixa eu só me localizar aqui para que a gente possa ter certeza do que a gente está falando. De um recurso em habeas corpus, não. É um agravo regimental com um pedido de retirada de pauta, num outro pedido de retirada de pauta, nos embargos de declaração de um outro agravo regimental, tá? Que é o número 13.80.448, então, julgado ontem. Ministra Maria Tereza de Assis Moura se manifestou um pouco sobre o acordo de não persecução penal, referindo aqui noutro ponto polêmico, que não se trata de um direito subjetivo do réu e que, além do mais, este processo ao qual se julga já ultrapassou a análise de fatos e de provas, já tendo inclusive julgado, e por isso não há que se falar em acordo de não persecução penal. Isso realmente, Nereu, é muito preocupante. Tá bem? Eu acho que nós, Marcos, encerramos, já passamos lá do tempo que nós combinamos e discutimos em 3 episódios o acordo de não persecução penal. Tá? Teríamos, assim, alguns pontos para serem aprofundados, talvez mais adiante, quando começar a surgir doutrinas, mais especificamente sobre o acordo de não persecução penal e decisões definitivas nos tribunais. Vamos ter a oportunidade de comentar essas decisões e tecer algumas considerações. Então, no 4º episódio, professor Marcos, vamos, então, seguindo esses temas inovadores trazidos pela lei anticrime, nós vamos abordar, então, começar a abordar em vários episódios a prisão processual, todas as prisões processuais, especificamente a prisão preventiva decorrente tanto na fase de cognição quanto no momento da sentença, nos acórdãos, etc. Então, a prisão preventiva será o nosso próximo tema, professor Marcos. Bom, sou Marcos Eberhardt, sou professor da PUC, da Escola de Direito, advogado e mestre em Ciências Criminais pelo PPG-CRIM da PUC também. Me acompanhou o professor Nereu Giacomoli, nós estamos no Conecta e no nosso 4º episódio, na quarta-feira que vem às 18 horas, falaremos então sobre as prisões provisórias. Lembrando que também faremos e anunciaremos em seguida uma live diretamente do nosso Instagram Conecta, para retomar todos os pontos do acordo de não persecução penal, que hoje é um tema bastante polêmico, e também de outros episódios que gravaremos em seguida. Um abraço a todos, uma excelente semana e um ótimo podcast. Então, até a próxima quarta-feira, às 18 horas, quando falaremos da prisão processual. Até lá!